Muito bem, amigos, começa agora a Palavra de Honra pela Jovem Pan News Campinas, também pela TV Artes em Jaguariúna, TV Sol em Indaiatuba, Rede QDM de televisão, levando as nossas conversas de norte a sul do país. Porque aqui a voz do interior do estado de São Paulo marca presença na comunicação brasileira. E hoje eu vou conversar com o Dr. Ruirilo Pedro de Magalhães, ele que é delegado de polícia, já foi delegado de polícia, foi secretário de Segurança Pública na cidade de Campinas. Isso não é pouca coisa, não. Para ser secretário aqui não é coisa para qualquer um, não. Mas você vai conhecê-lo um pouco mais no programa de hoje. Eu faço um break e a gente volta já. Muito bem, caríssimo. Você é professor. Eu não falei, delegado de polícia, você foi. Secretário de Segurança Pública, mas professor universitário também. Você deu aula para minha filha caçula Patrícia, viu? Sabia disso? Lembrava? É difícil para muitos alunos. Mas você foi um daqueles que incentivou para que ela fosse da área criminal. Então eu tenho muita honra de recebê-lo aqui no programa, porque eu sou um admirador, acompanho a sua carreira há muito tempo, né? Você já foi chamado de pai da Guarda Municipal de Campinas pelo vereador Cirilo. Ele fala, o Ruirilo é o pai da Guarda Municipal. Que prazer tê-lo aqui. Bom, primeiramente, eu que tenho esse enorme prazer de estar aqui no seu programa, a Palavra de Honra, mas o doutor Thanos, quando nós demos a aula, também demos aula juntos. Demos aula juntos. Com o seu filho também. Então, a amizade é uma amizade... no campo do direito não mesmo. Chega a ser secular, mas já são décadas verdade. Que nos unem. Mas eu fico muito feliz de estar aqui, estou à sua disposição, seus espectadores. E esse programa, sem dúvida nenhuma, abrange aqui a região de Campinas e a gente percebe... Você sabe que nós estamos entrando até em Porto Alegre, né? Que maravilha. Brasília também. Nós temos lá as TVs coligadas e irmãs. Eu estou fazendo algo aqui, já faz algum tempo que eu tinha essa vontade, Ruirilo, porque você sabe como Campinas é uma cidade com muitos veículos de comunicação, muitos profissionais dessa área do jornalismo, mas eu quero, por meio de um programa, eu não quero ter uma TV, eu quero, por meio de um programa, interligar o Brasil para que ele descubra um pouco as nossas riquezas regionais aqui. Verdade. Eu acho que isso é muito importante. Ruirilo, você... Como eu disse, o vereador Cirilo, que já foi nosso entrevistado, disse: esse é o pai da Guarda Municipal de Campinas. Conta um pouquinho a história da Guarda, para que os nossos ouvintes, telespectadores, tenham este histórico. Por quê? Porque hoje se fala numa mudança do nome e da competência das guardas municipais. Então eu gostaria de saber, aqui em Campinas, como isso começou, e, em seguida, discutir com você essa questão da constitucionalidade ou não da mudança do nome da Guarda Municipal para Polícia Metropolitana, Polícia Municipal, enfim. Eu acho que é importante a gente fazer esse registro. Sem dúvida. Essa história, por incrível que possa parecer, é muito atraente para mim e para minha família, porque meu pai, já nos idos de 1946, quando ele foi tipo secretário, na época não tinha secretaria, era a Diretoria de Educação e Difusão e Ensino Cultural aqui de Campinas, o governo do Tibiriçá, meu pai já começou com essas ideias de ter uma proteção nas escolas municipais, nos próprios municipais, isso em 46. E você vê, eu não era nem nascido. E depois, em 97, o prefeito, então prefeito Francisco Amaral, me convidou para ser o secretário municipal de cooperação nos assuntos de segurança pública, com a missão de implantar de fato e de direito a guarda municipal. Mas é necessário fazer uma retrospectiva bem formal a respeito de como surgiu a Guarda Municipal de Campinas mesmo. Ela surgiu em 1991, foi criada em 1991, pelo então prefeito Jacob Ittar, mas era um projeto de lei que foi de autoria dos vereadores Marco Chedi e Francisco Selim, recentemente falecido. Falecido, Selim. Tanto que o Selim nos premiou lá na formatura de uma das guardas com uma corneta, tal. Ele gostava de ir lá, ele foi policial rodoviário. Policial rodoviário. Então, você sabe, deixa eu só abrir um parênteses, o Selim,
saudoso, né? Faleceu recentemente, nossas homenagens à vida do Selim, né? E ele era da Polícia Rodoviária, né? Isso. Você sabe que um dia eu, fazendo um programa, estava em outra emissora, e chega o Selim e fala, porque eu citei o Vigilante Rodoviário, né? Que era uma série, né? Da com Vigilante com o Lobo e tal. Daí entra o Selim no estúdio e fala, Thanos, está aqui, ó, a série em DVD para você. Aí eu falei, não é possível, só o Selim mesmo para fazer essas coisas. É uma pessoa muito boa. Desculpa, mas continue. Mas então o Marquinho, 91, o Marco Abichedi, que era o Marquinho, né? Isso. E o Selim. O Selim. Os vereadores que propuseram e o Jacob Bittar que colocou a lei de forma oficial. Certo. Passado esse tempo, em 96... Mas efetivamente não foi implementada agora? Não, só foi criada. Criada. Aí ficou todo esse tempo. Aliás, meu pai escrevia muitos artigos sobre isso nos jornais daqui de Campinas. Mas em 96, no final do governo Edivaldo Orsi, que havia substituído o Magalhães Teixeira, que havia falecido, foi levado ao cargo, primeiro secretário municipal de cooperação, o deputado Carlos Sampaio. E eles apoiaram a Célia Leão, mas quem venceu a eleição foi o Chico. Mas, na verdade, o Sampaio deu início ao primeiro concurso, mas não terminou. Eles perderam a eleição, o Chico assumiu e eu assumi como secretário com a incumbência de implantar, de fato, direito à Guarda Municipal. E, para isso, não era é muito fácil começar uma instituição, mas ela precisa começar de uma maneira sólida, bem formada, para evitar problemas no futuro. Então, nós criamos naquela época também, logo em seguida, porque era uma novidade, criamos a Academia Preparatória de Guardas Municipais de Campinas. Mas esse eu achei sempre um diferencial para Campinas, porque nós não temos só uma guarda, ela já nasce com uma academia. Uma academia no ideário, na ideia nossa, era exatamente o que estão fazendo hoje, que ela fizesse cursos para toda a região de Campinas, porque Campinas é a cidade polo. E a região metropolitana também se beneficia disso. Exatamente. Né? E nós começamos, foi muito difícil, porque não tinha, o Chico, daquele jeitão dele, falava assim, vai lá, se vira e monta tudo que você... Mas eu não tenho dinheiro. Então a gente tinha que improvisar. Mas, felizmente, a prefeitura tem nas suas secretarias, nas suas entidades autárquicas, tem na Sanasa, tem ótimos profissionais. Então, a gente pedia a colaboração de todos para formarem o Querido, só corpo me relembra docente. que falhou aqui. Você efetivamente foi quem implantou. Que ano foi? 1997. 97. Nós começamos o governo em 97 e o Chico falou assim, eu quero essa guarda ainda este ano. Sim. E de preferência antes do meio do ano. Eu falei, nossa, para formar tudo isso, precisa fazer um curso de preparação. Sim. Por isso nós criamos a academia. Até um parênteses interessante contar isso, não me lembro qual era o general da brigada, e a gente tinha aquelas reuniões oficiais. Aí eu fui um dia lá na brigada, o general falou, por que a academia preparatória de guardas municipais? Eu falei, exatamente porque vocês têm uma academia preparatória de cadetes do Exército, e eu quero que Campinas quer uma guarda de primeira linha. E para isso, eu falei, general, e foi o que nós fizemos. Nós criamos um curso, um policiamento diferenciado no início. Daí ele ficou orgulhoso. Ele ficou meio enciumado. Ele gostou. Depois ele falou, entendi agora. Os generais são, sinceramente... explicando, eles entendem. Eles são meio duros. Mas depois eles percebem a veracidade da coisa, a lealdade, a clareza e os propósitos, então fica fácil. A sua experiência como delegado de polícia foi importante para isso? Muitíssimo importante, muitíssimo. A carreira de delegado de polícia é... Tem uma academia, né? Claro, nós fizemos lá na cidade universitária. Tenho, por exemplo, eu estou sempre com ele ainda, o Cláudio Alvarenga, meu colega, nós éramos da mesma classe, o Jair Tucci, todos já estão aposentados. Mas é muito boa a academia lá no prédio dentro da USP, é uma bela academia de formação também.
É academia de formação profissional. E não para, porque ela tem sempre cursos para reciclagem de profissionais, aperfeiçoamento. Esse espírito é importante para as polícias, né? Não pode estar simplesmente lá com o distintivo no peito e saiu arma no coldre. Você tem que ter uma formação constante, né? Um aperfeiçoamento intenso. Sem dúvida nenhuma. Foi isso que o nosso propósito. Você pensava nisso já na época? Olha, não pensava muito. Eu gostava, mas eu não tinha ideia que isso aí... porque eu vou até contar aqui. Quando nós montamos a academia, nós criamos um policiamento pioneiro, que era o policiamento ostensivo, que é o guarda uniformizado. Tem muitos que falam fardado, mas o guarda é civil, então ele é uniformizado. Ostensivo, porque ele aparece. Preventivo, porque ele trabalha nas áreas... para prevenir o crime, praças, escolas, principalmente... Porque aquela coisa do bem público é em primeiro lugar, era em primeiro lugar. É primordial. As guardas não podem deixar isso de lado, de forma, meu ponto de vista. E eu sou presidente vitalício do Conselho Nacional das Guardas Municipais e eu sempre preguei isso, essa ampliação de poderes e tal. Mas voltando à formação, é necessária essa formação para nós não termos problemas no futuro. Então, o policiamento era ostensivo, preventivo, sócio, cívico e educativo. Então, o que é o sócio? O guarda se integrar à comunidade, principalmente os guardas trabalhavam sempre nos mesmos lugares para conhecer a população, ser conhecido. Cívico, que é o civismo, os valores da cidade, principalmente o guarda, porque o guarda vive na cidade, o guarda é local. Essa coisa de ser conhecido pela população é fundamental. Fundamental. É aquele comunitário que eles chamam. E educativo, porque a maioria dos guardas tem um nível intelectual muito bom. E eles podem, nós, inclusive na academia, nós fazíamos com que os guardas conhecessem a história de Campinas, da região, os valores. Eu, por exemplo, não fui dar aula de direito penal na guarda, eu fui dar aula de meio ambiente, que é o meu xodó, que eu gosto. Eu falei, vocês têm que entender a importância do meio ambiente. Hoje nós estamos vendo essa importância, a proteção do meio ambiente para as futuras gerações. Mas o fato é o seguinte, então com essa boa formação, as guardas, nós formamos aí, até julho, os primeiros 200 guardas. Foi um trabalho hercúleo, graças aos funcionários da prefeitura, o apoio que o prefeito deu, mas ele não tinha dinheiro. Ele falou, se vira. Aí a Senasa deu um balde. Frase do Chico Amaral, dinheiro eu não tenho, te vira. Exato. Aí ele falava assim, vai lá, fui à Senasa, a Senasa nos deu um prédio lá na Estrada de Souza, foi a nossa primeira academia. Deixa eu fazer uma pausa aí, daqui a pouco você me conta essa história do prédio, essa coisa também da mudança de nome, não é, que se pretende fazer, parece que já teve até uma decisão do Tribunal de Justiça contra uma mudança para a Polícia Municipal. Vamos conversar com o nosso convidado, Ruirilo Pedro de Magalhães. Eu faço um break, a gente volta já. O PHS Samaritano Saúde é o plano de saúde ideal para você, sua família ou empresa. Com mais de 2.300 médicos credenciados e uma ampla rede hospitalar. Oferecemos centros clínicos, exames, internação, maternidade, UTIs, medicina preventiva e telemedicina. Se ética, excelência e humanização é tudo que a sua saúde e de quem mais importa merece, você já sabe onde encontrar. PHS Samaritano Saúde, nós cuidamos de você. De volta com Palavra de Honra, entrevistando hoje Ruirilo Pedro de Magalhães, delegado, ex-delegado de polícia, e eu vou usar o termo carinhoso que o vereador aqui, Cirilo, usou. Este é o pai da Guarda Municipal de Campinas. Doutor Ruirilo, com relação ao prédio novo, você estava contando a história, a instalação da Guarda em Campinas, algumas dificuldades apareceram, não é? Sem dúvida. E eu acho que vale a pena a gente relatar, porque é até um documento histórico essa nossa entrevista. Exatamente. O prefeito, a Senasa, nos forneceu um galpão, nós ficamos lá quase 2 anos. Depois que nós viemos... Em Souzas, isso. Em Souzas. E aí depois nós viemos aqui para o Lagoa do Taquaral. Sim. Também foi uma dificuldade ali,
porque o pessoal, mas colocar uma academia aqui, aí nós precisamos fazer um trabalho junto aos moradores ali devem ter achado, né? Tinha um juiz de direito lá, não me recordo o nome, aí eu ia conversar, tinha um cidadão lá que era meio importante na região lá, você sabe quem é. Eu conversava Vou muito. Trazer ele aqui. Boa, é uma pessoa... Pessoas boas. Boa, idealista. Não queriam a polícia ali perto, porque onde tem polícia tem bandido, né? Mas eu fui explicando a ele, ao pessoal do meio ambiente, eu falei, olha, primeiro eu tenho que falar o seguinte, esse Parque Portugal, quem deu o nome de Parque Portugal foi meu avô quando foi vereador. Meu pai plantou umas centenas de árvores aqui, eu vou plantar agora tantas outras aqui, porque eu gosto de meio ambiente. Nós plantamos mais de 700 mudas lá na academia hoje, lá no Taquaral. E todo esse trabalho inicial foi muito difícil, porque ninguém sabia o que era a guarda aqui em Campinas. Eu já conhecia a guarda desde que entrei na polícia, em Jundiaí, em Valinhos, tal. Isso já tinha algumas guardas, mas aqui era uma novidade. E nós já começamos de uma maneira muito forte, com 200 homens, muito bem treinados, graças a esses professores, que são servidores públicos municipais. Alguns colaboraram, alguns delegados colaboraram comigo, alguns oficiais da Polícia Militar também. Então, nós tivemos um conjunto de vários conhecimentos e, como você disse, a carreira de delegado de polícia me deu muita visão para tudo isso, para ver a boa formação, o que é importante, o homem andar na linha correto, hierarquia, disciplina, e nós fomos tudo por aí. O fato é o seguinte, nos 3 primeiros meses, esses 200 primeiros guardas trabalharam sem arma. Foram verdadeiros heróis, porque eu conversava com eles. Mas por quê? Não tinha armamento? Porque era por força de lei? Porque quem fornecia arma era a Polícia Civil, era a Delegacia Seccional. Meu colega era o Almeida, tinha sido meu colega de curso na polícia. Ele era o delegado seccional. Eu fiquei meses trabalhando o Almeida e toda a sociedade, os políticos. Como é que vai armar a guarda? A guarda não tem arma, não pode ter arma. Eu falei, nós fizemos treinamento. Aí nós começamos armando a primeira turma da noite, era um só armado, depois foi o outro. Nós fomos ganhando a confiança da população, porque a imprensa, com todo o respeito, e eu gosto disso, porque a imprensa ficava em cima. Eu me lembro disso, eu me lembro. E nós tínhamos problema todo dia, apanhávamos no bom sentido. Porque existia uma insegurança no procedimento do guarda. Será que esse guarda não vai ser prepotente, arrogante, ele é civil, ele não é militar, ele não tem... Enfim, tudo isso pesava, né? Foi um longo processo até a Guarda Municipal ganhar a confiança da população. Até no posicionamento dos guardas, tudo, nós fizemos questão de que eles tivessem uma estética, não é militar, não é militarismo, estética militar, uma boa presença, tal, tanto que os nossos guardas começaram a aparecer, a nossa academia apareceu, tal, e com isso eu fui até guindado a presidente nacional das guardas, tal, e foi uma peregrinação acerca do trabalho das guardas, porque em algumas cidades a guarda, por exemplo, Piracicaba tem mais de 100 anos, Jundiaí tem quase isso, mas... Piracicaba tem há tanto tempo assim? Tem uma guarda muito antiga. Que coisa, eu não sabia disso. Eu fui lá, uma das eleições minhas... Mas já tinha uma formação? Eles tinham assim, uma espécie de uma academia? Tem. Tudo organizadinho? Como a nossa aqui, até mais organizada. Eu não vou falar. A nossa hoje xodó. bate o região metropolitana de Piracicaba. Opa, nós estamos entrando lá também, cuidado, hein? Pela rede QDM de televisão, estamos lá. Mas a gente monta, por exemplo, lá em Valinhos, quando fui secretário, eu fui secretário em Valinhos, fui 2 vezes, fui delegado, depois 2 vezes secretário, nós montamos um curso lá, porque eu já tinha experiência, tal, nós levamos vários professores, o Badam mesmo, nós levamos. Badam Palhares. Levei em Jaguariúna. O Badam é uma pessoa importantíssima, que conhece muito, então era uma atração. E essa história da mudança do nome? Porque tudo isso, me parece, começou com o Supremo, que declara numa sentença, numa decisão, num voto, não me lembro de quem, se foi do Barroso, não sei de quem foi, mas, enfim, declara que é lícita a ampliação da competência das guardas, inclusive para a fiscalização ostensiva, e aí ele amplia. Mas ele não diz na sentença, eu fui lá procurar ver, nada sobre mudança de nome. De repente, uma cidade
será que Araraquara? São Paulo. Em São Paulo agora, com a Polícia Metropolitana, São Paulo com certeza. Mas o Tribunal de Justiça vem e diz, não, é inconstitucional essa uma cidade mudança. na Grande São Paulo. Aqui no nosso interior. Me perdoe, fale agora o nome da cidade. Mas, enfim, o fato é que houve essa decisão que não chegou ainda ao Supremo, e eu pergunto a sua análise sobre esse tema, porque no final isso vai terminar no Supremo Tribunal Federal, eles que vão decidir se sim ou não. Claro. Né? Mas qual é a sua visão sobre a mudança da denominação de guarda para Polícia Municipal ou Metropolitana? Eu vou fazer uma observação. Pois aqui. não. Primeiro, a Guarda Municipal, as guardas municipais, ou a Guarda Municipal já é polícia. Polícia é executar o policiamento, colocar ordem, verificar as coisas. Isso é só ver nos léxicos lá, nós vamos saber o que é polícia. E a Guarda é uma polícia, exerce atuação policial. Só que não está bem definida. Infelizmente, agora, depois de todos esses anos que as guardas começaram a se destacar, por falta, não por culpa da Polícia Militar, mas ou de qualquer outro... Porque ninguém dá conta de exatamente. tanta bandidagem. E os prefeitos começam a se ver premidos pela necessidade de uma melhor segurança pública. O pessoal cobra o vereador, cobra o prefeito, porque o governador está longe. Então, os prefeitos começaram a criar guardas e ampliar as guardas. Nós andamos pelo Brasil inteiro nisso. Agora, as guardas já fazem em algumas cidades, por exemplo, Campinas praticamente faz tudo. Tem até aquele caveirão lá, o carrão grande. O caveirão, você já viu o caveirão? Eu já vi. Eu não vi ainda, porque deve gastar uma nota. No dia que eles apresentaram. É bonito, tem ar-condicionado. Bem feito, bem arrumado. Em positivo. Eu pensei que fosse sair no carnaval agora. Eu estava falando com o Maciarelli lá da Jovem Pan, a gente estava falando, pô, você tem que botar num bloco da avenida esse caveirão, porque ele sobe morro, mas Campinas não tem morro, né? Mas faz uma presença boa. Faz presença? Então valeu a pena. Evento grande, de grande afluência de público, isso é necessário. É bom. Isso é um ponto positivo. É importante, você acha? A gente tem feito muita piada com isso, mas você acha que é importante, de fato? É importante. Em alguns eventos. Que você eu confio, hein? Você eu confio. Eu não vejo como uma obra de primeira necessidade, mas já que está aí, tem que ser usado. Aí, tá bom. O que eu quero dizer, então, os guardas já fazem esse policiamento. A paisagem sócio-jurídica já exige que os guardas façam isso. Porque não adianta, ele estar andando com a viatura na rua, o pessoal chama, o cara não pergunta se é guarda, se não é. Ele quer ser protegido. Uma ocorrência, isso, aquilo, o guarda policia. Se ele for para uma escola municipal, ele está passando pela rua, ele não vai refugar uma ocorrência, ele não vai deixar de observar, eles têm que ter esse treinamento, tanto que nós levamos policiais militares, levamos investigadores, delegados, para dar essa visão para o guarda, saber fazer a abordagem dessa pessoa suspeita. E isso é feito naturalmente, sem problema nenhum. Antes, não pode abordar, no começo era difícil. Limitações. Mas as guardas foram ganhando espaço nesse sentido, e agora eles querem, com essa decisão, como você bem disse, não fala no nome. Os guardas querem isso, e eu sei bem, eu conheço bem o eleitorado. O eleitorado, eu conheço bem o sonho deles. É porque, na verdade, eles vão ser chamados de policiais. Mas eu falo, vocês não precisam. Antigamente tinha a Guarda Civil, que eu me lembro até hoje. O Guarda Civil me atravessava na escola, me protegia. Você compreendeu? Não tem necessidade. Mas é uma mudança de nomenclatura. Se eles querem, que são os homens que estão na linha de frente, aí é justo se eles querem isso. Mas não há necessidade. Você acha inconstitucional? Porque tem, acho que mudar, é o 144, né? Isso. O artigo 144 da Constituição, parágrafo 8º, diz que os municípios poderão criar guardas municipais. Então tem que mudar. Tem que mudar. Porque ele não pode... Mas olha, a Polícia Municipal, sem alterar a Constituição, não vai ser nada. Doutor Ruirilo, eu vou falar uma coisa para o senhor. O senhor sabe que estão passando por cima das leis com rolo compressor, né? O que é um artigo 144 da Constituição? O que é? O inciso 8º? Não é inciso, é o parágrafo 8º. O que é esse parágrafozinho, né? Mas o fato é o seguinte, a gente tem que começar a respeitar a Constituição. Não podemos passar por cima dela. Exato. E o exemplo vem das forças policiais, que querem colocar ordem. Você, em primeiro lugar, precisa estar cumprindo a lei. Não está? A Constituição fala guardas municipais. Então, tem que alterar
guardas municipais para polícias municipais, e aí... E a ordem jurídica não vem lá de cima? Exatamente. Então, vamos respeitar. Doutor Exatamente. Ruirilo Pedro de Magalhães. Eu só queria acrescentar uma coisa que eu li nos jornais. É uma medida muito boa, porque eu fui várias vezes, fui presidente regional das guardas, aqui também, do Conselho Regional de Segurança Pública e tal, e eu vi uma medida interessante, me parece, do prefeito Dário, que agora parece que eu... Dário Saad, em Campinas. E que vai criar um conselho, um conselho integrado de câmeras, um aparelhamento geral das guardas. Tipo um VAR das guardas. Exato. Isso aí é uma situação boa, porque vai... Você acha que resolve alguma coisa? Ajuda bastante. Daí as guardas mas o principal, aí eu vou bater na tecla de sempre, é que deixem de lado aquele fanatismo pela sua própria corporação. Isso. Nesse trabalho, eu vou dar sugestão. Não é só guarda. Deveriam trazer exemplo do que foi feito em Jaguariúna, nós fizemos lá, um centro integrado com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, com a Defesa Civil. O prefeito Tarcísio Chiavegato fez quando eu fui secretário lá. Isso é interessante fazer junto, nesse local com câmeras, que tenha policial militar, não precisa ter tantos policiais militares, mas alguns para trocar representantes para poder interligar as no ocorrências. Local, tem uma ocorrência, tem uma viatura mais próxima. Está aí dado o recado. E a Polícia Civil também, tá certo. porque a Polícia Civil tem que saber de tudo. Porque não adianta, aí eu tenho que dizer, não adianta só TPM e GM, precisa ter a Polícia Civil boa. Doutor Ruirilo Pedro de Magalhães, muito obrigado por ter estado conosco aqui no Palavras de Honra. Eu que agradeço e sucesso ao seu programa cada vez mais. Muito obrigado. E eu gosto de gente assim, que quando fala já dá a solução. E você? Você é desses que assiste os programas, vê gente fazendo aquela volta. Aqui não. Aqui o convidado diz e dá a solução. Você está ligado sempre na Pan News Campinas, o Palavra de Honra, TV Artes, TV Sol, Rede QDM de televisão. Faça um break e logo, logo a gente se fala. Até lá.